Vamos trabalhar porque agora temos aqui a nossa presença ilustre neste programa, senhoras e senhores. Aqui está ele. No programa de hoje, um dos maiores influenciadores religiosos do país. Deus tem um plano com você. Se formou em Direito, mas a espiritualidade falou mais forte. Com mais de 8 milhões de inscritos, é o maior canal de pregação do mundo. Mas em nome de Jesus, essa mentira cai por terra agora. Palmas para o pastor e escritor Dave Leonardo. Aí o Dave participando aqui da programação da Jovem Pan. Fala, essa Dave, tranquilo? Cai por terra. Você viu o que foi? O que foi? Muito a bom. Vinheta. É que a vinheta fala que é o maior canal e ia dizer essa mentira cai por terra agora, é maravilhoso. Tá vendo só? Deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas hoje em dia, a gente percebe aqui, né? Fazendo programa, conversando, elas querem ter muita segurança e muita certeza. As pessoas estão precisando ter segurança e certeza como nunca. Por que isso? Olha, eu acredito que, na verdade, essa expectativa, primeiro que ela não é alcançável. A gente nunca tem certeza de absolutamente nada. Só que eu acho que como as coisas estão cada vez mais instáveis e valores que eram tão sólidos estão perdendo a solidez ao longo do tempo, eu acho que esse desespero se torna ainda maior. Aquilo que a gente confiava antes, de uma certa forma, com muita clareza, hoje já não tem mais a mesma solidez, sabe? Então acho que vai desesperando o ser humano, essa falta de segurança. O veinho lá, o Bauman, ele falava o seguinte... O Zygmunt. Que é o negócio da... Amor líquido. O amor líquido, Amores a teoria líquidos. dos amores líquidos, a vida líquida e tal. muito Ele falava o rápido, seguinte, que a única certeza que a gente tem hoje é a incerteza das coisas. A única certeza é a incerteza. Mas o ser humano, o nosso cérebro, não quer isso. Então a gente fica buscando certeza em outras coisas, fica buscando certeza no mundo cada vez mais de incerteza. Isso vai deixar a turma doida, né? Hoje a gente tem um cenário de doenças psicossomáticas que são absurdas e cada dia tem um novo nome de uma doença nova nascendo. A gente teve agora a última, que é essa questão do síndrome do pensamento acelerado. Sim. Né? Que é uma coisa nova, mas que na verdade o diagnóstico é novo, mas isso já existe há muito tempo. Só que eu acho que agora as pessoas elas estão mais desesperadas. Eu acho que essa questão de ser líquido ou de tudo ser muito rápido, onde a gente quer tudo para ontem, acabou acelerando essas nossas emoções, a nossa maneira de escolher as coisas, a maneira de a gente ler o mundo. Então, eu acho que todas essas pressões que estão sendo colocadas em cima de nós, de resultado, de realidades que são inalcançáveis, estão deixando o ser humano muito mais doente do que o normal. É por isso que é bom ficar velho. Você sabe que velho tem uma vantagem. Qual seria? A vantagem do velho é você falar foda-se. Porque quando você fica velho, É verdade. Quando você fica velho, você descobre que todas aquelas coisas que toda a ansiedade que você tinha na juventude, que é comparação. eu preciso agradar todo mundo. Verdade. Eu quero agradar né? todas as pessoas, porque eu sou tão bacana, o mundo precisa ser... Quando você fica velho, você descobre, você fala, cara, sabe quem gosta de mim? 2, 3, e olhe lá. Tá ótimo. E olhe lá. Então aí quando você descobre isso, você fala, bicho... Isso é bom. Eu não preciso ficar correndo atrás. É que você o tira resto pé é do ruim, acelerador. viu? Mas você sabe que eu entendo que o ser velho, né, a experiência... Não, é velho mesmo. Não é bom. Inclusive, quem não você é bom. comparava não tá mais aí, supostamente. Não é bom ser velho. Mas isso é uma coisa boa. É que a maturidade, talvez, o isso que é uma traz coisa boa. essa percepção mais afirmada. Mas se a gente for mais, vamos dizer assim, observador, observar mais as coisas, você consegue ter essa sensação de tranquilidade, né, que é a palavra que você usou do tanto faz, um pouco antes. Porque você observa que realmente não tem como todas as pessoas gostarem de você. Se você se importar com a opinião dos outros, você nunca vai viver exatamente o que você para você viver, a sua própria história. Então, essas pressões, na verdade, que hoje colocam, se você ter essa maturidade, você já se livra de um monte de ansiedade, de um monte de preocupação, de um monte de coisa que, na verdade, só tira o nosso foco do que é real, do que é tangível e o resto passa. Então, mas pra você é difícil, porque você é um cara que você tenta levar pras pessoas, né, uma palavra bacana, um negócio bom. Que nem hoje a gente tava aqui fazendo o programa, até o Mota falou, só foi notícia ruim. Só bucha. Cortisol aqui à vontade. Porque
muita notícia ruim, mas é o que está na pauta, é o que está acontecendo. Não tem coisa muito boa, como fugir, não tem como você falar, vamos buscar a espiritualidade, que eu acho que é uma coisa que as pessoas tinham que correr atrás um pouco disso, né? Dentro desse cenário que a gente vive, o evangelho se torna ainda mais a boa notícia, né, que vai trazer paz para o coração desesperado, que vai colocar os ideais corretos dentro do nosso coração, que vai trazer a luz sobre tudo aquilo que está passando na Terra. É como se você tivesse uma mudança de paradigma, mas não de história, mas de visão. Você observa as coisas de uma maneira mais diferente. Talvez essa maturidade que a idade nos traz, o evangelho acelera. Ele traz uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, você fala sobre pressões, sobre ansiedade. O mundo realmente está cada vez mais ansioso. Mas se você olha pela palavra, se você aprende a confiar no Senhor com mais veracidade da sua fé, se você desenvolve essa espiritualidade de uma maneira mais objetiva, você se torna naturalmente menos ansioso. Porque você vai compreender pela Bíblia que não tem como controlar o dia de amanhã. Você não consegue. Então, se eu não consigo controlar, eu não tenho por que me preocupar com isso, sabe? Eu não consigo dominar o meu próximo segundo. Eu não sei o que vai acontecer. Fome a gente não consegue. Quer dominar, nada. Quer controlar o mundo, não controla a fome. É verdade. A gente não consegue dominar o que o outro pensa. Mas o que você fala é o seguinte, porque tem o caminho da luz, que é o que fala, né? O caminho da luz e o caminho da treva. Exato. Você tem os dois caminhos. Você pode olhar o mundo dessas duas maneiras. Mas como é que vai olhar o mundo pelo caminho da luz? O que foi, Dedê? No meio da luz? Olha lá o Dedê. No meio da luz, fala do caminho da luz. Então eu vou fazer um break agora. O Dedê tem a resposta. Tem que fazer o break agora, 13h40. Vamos fazer um break para Delari e a gente continua. O papo é muito bom. Deixa eu passar o Instagram. Dave Leonardo está conversando aqui com a gente. O YouTube dele tem milhões de seguidores, só 15 milhões. E ele vai estar também, olha só, dias... Tem a agenda Manaus, dele aqui. Manaus está aqui dia 2, Salvador dia 8, dia 15 em Bauru, dia 19 em Florianópolis. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem, a gente continua aqui com o papo. Você pode fazer a sua pergunta aqui. Pois não. Para o nosso querido... Quem é o Albeta? O Albeta. Posso fazer? Não, eu ia perguntar exatamente essa questão da depressão, da ansiedade. Na tua visão, como que a palavra está influenciando? Se você acha que a palavra está chegando em muitos jovens por conta da internet, e como a palavra consegue suavizar essa questão da ansiedade e da depressão? Olha, a gente teve agora o período de pandemia e a busca por esses assuntos, né, com relação à fé cristã, ao evangelho, aumentou de uma maneira muito, muito absurda. Porque as pessoas realmente chegaram à conclusão que elas não conseguem controlar a vida de maneira sozinha, sabe? De maneira onde os fatores externos não intervêm. Então, eu acho que a pandemia foi um desses modelos de mostrar para nós quem nós somos de verdade. Que nós somos insuficientes, que falta alguma coisa dentro de nós. Então, quando a gente entende pela palavra sobre esse mundo que nós vivemos, acho que a segurança vem com mais clareza no nosso coração. A gente consegue ter mais paz de espírito, a gente consegue ouvir e filtrar com mais serenidade as coisas que a vida bate na nossa porta todos os dias. Como eu disse, não é que o evangelho te dá uma vida perfeita, longe de ansiedades. Pelo contrário, a vida continua sendo igual. Mas a perspectiva de analisar as coisas se altera. Então você vê alguém, às vezes, numa situação muito simples, mas extremamente feliz, porque existe algo dentro dela que a preenche e que faz com que o cenário, mesmo não seja bonito, sendo bonito aos olhos de todos, seja um cenário de paz. Então não tem muito a ver com o externo, mas com aquilo que está aqui dentro, sabe? Não importa onde você está, não importa o cenário que te cerca, se o teu coração está preenchido desse amor, dessa realidade, dessa verdade que muda, a sua perspectiva se altera sobre o todo. Igual, eu vi o programa, eu sei que é cheio de má notícia, infelizmente existe muita coisa ruim acontecendo. Tentando antecipar o que pode acontecer, o que não pode. Mas de uma certa forma isso é o mundo. Agora, dentro do meu coração, essas guerras não podem entrar, elas vão permanecer lá fora. Mas elas não podem tirar a minha paz, entende? Elas não podem roubar o meu sono. E eu sei que isso é um desafio, é uma coisa complicada, porque depende muito do seu nível de imersão com essas realidades. Mas dentro de um plano geral, quando nós conhecemos essa palavra do Evangelho, quando a gente entende mais sobre
a falta de controle que realmente é o mundo, você tem mais paz, você tem mais segurança, igual o Emílio falou, olha, eu descobri que agora eu descubro que eu tenho menos pessoas que gostam de mim do que eu imaginava. O Evangelho já diz isso desde sempre. Então a opinião dos outros não pode influenciar o meu coração, senão eu vou ficar maluco, cada um fala uma coisa. A Bíblia conta isso desde sempre. Entendeu? Então, sobre ansiedade, a Bíblia fala sobre ansiedade desde sempre. Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, fala sobre a gente não temer, sobre a gente confiar, sobre a gente descansar, sobre a gente depositar nos nossos joelhos, nas nossas orações, aquilo que rouba o nosso sono. E ainda traz promessas sobre para quem faz isso. A Bíblia fala que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente aprende a descansar no Senhor, sabe? É uma paz diferente. É um livro muito legal. É um livro muito... E tem agora o que tá vendendo aqui, que lá é bom para dar para criança olhar a tábua. Sim, eu dei pro meu filho, é muito legal. Aliás, essa é uma boa pergunta, inclusive da tábua, é como você considera... Todo mundo quer se conectar com Deus. Se você perguntar, alguém precisa de um conforto, uma resposta. Tem diversas formas. Você pode ir numa igreja, você pode ler, você pode rezar, você pode simplesmente conversar. Para começar a se conectar com Deus, qual que é o primeiro passo? Olha, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, acho que o método mais simples e mais fácil de alcançar o ser humano sempre é por aquilo que ele ouve realmente, sabe? Eu não desprezo nenhuma das outras formas, são todas extremamente importantes. E, no fim, cada ser humano tem uma forma de captação e de aprendizagem diferente. Mas quando se trata de conexão com Deus, eu acho que existe um linear que interfere em tudo, que é quando você tem a sua própria experiência com Deus, sabe? Então você pode ler as experiências, você pode ler as histórias, você pode ouvir os testemunhos, mas quando você tem a sua própria experiência, o combustível da sua fé é completamente diferente, sabe? Certo. Então, por exemplo, eu tenho meus filhos, eu falo sobre Jesus, essa é a minha vida. Eu tenho 3 filhos. Então, todos eles, antes de dormir, eu conto histórias da Bíblia para eles, todos eles. Então, eu conto uma história de ficção que eu invento da minha cabeça e conto uma história da Bíblia. Mas alguns dias atrás, agora, meu filho João, ele ficou muito doente. E a gente tem um tratado de verdade, que só fala para eles a verdade. Então, eu falei para eles o seguinte, olha, filho, se você não melhorar, amanhã a gente vai no hospital. E aí ele falou, pai, fazer o quê? Tomar soro. E aí a pergunta que vem, dói? Eu falei, não, filho, dói, é uma agulha e tal. Mas você vai ter que tomar. Isso era de manhã, ele tinha vomitado a noite toda e tal. E aí ele falou pra mim, papai, tem outra forma? Daí eu falei, tem. Que é se o papai do céu curar você. Veja, isso é fé. Não é uma doutrina, porque é uma experiência. Eu não posso dizer que se você fazer igual, seu filho vai viver a mesma coisa, porque seria antiético e até mesmo herético por conta da própria palavra. Sim. Só que daí o meu filho falou, então papai, então vamos orar. Aí meu filho fez uma oração, ele disse, papai do céu, cura eu. E eu disse dentro do meu coração, Jesus, me dá essa oportunidade de te apresentar para o meu filho de uma forma que seja irrefutável na vida dele. E aí oramos, eu orei dentro do meu coração e ele orou também. E quando nós falamos o amém, ele mudou de cor. Nós vivemos esse milagre. Então hoje, se você perguntar para o meu filho sobre o papai do céu, ele vai contar essa história para você. Mas isso tem muito. Muito. Então, isso tem muito. Principalmente no momento. Lógico. Então, agora entenda, isso é uma conexão com Legal. Deus que transcende tudo. Então, essa semana mesmo, agora ontem, no dia de ação de graças que nós fizemos dentro da nossa casa, nós falamos sobre agradecer a Deus, e ele, na oraçãozinha dele, falou, Jesus, obrigado porque o Senhor já me curou. Então, quer dizer, isso é a maior ou a melhor maneira de você criar uma conexão com Deus, que é quando você tem a sua própria experiência. E aí não importa que alguém tente dizer que Deus não existe, não importa a opinião do que o cara que diz que é a fé, né? Real, é a fé. A fé você não precisa de prova. É isso, é o firme fundamento nas coisas que não se vê, mas que a gente crê de todo o nosso coração. Você sente. A gente sente, exato. Exatamente. Mas tem bastante gente com fé. Ainda bem que tem gente com fé. Porque se não tivesse gente com fé, meu amigo... Tem que rezar pra quem não tem a fé. Não, existe muita gente com fé e muita gente com sede de desenvolver a sua fé. Porque tem gente que deseja acreditar. Isso. No fundo da alma dela, ela diz, eu quero acreditar que isso é real. Mas às vezes ela não... Então, mas quer uma prova física. Ela quer uma prova física. Quer uma prova física, que é o nosso mundo. Ou ela quer conseguir provar, sabe? O que é o ser humano comum. Que é uma selfie de Jesus. Que é uma selfie de Jesus. Acordar já é uma prova já do milagre. Que não é errado. Que não é errado. A fé, ela não é burra. A fé se pressupõe em inteligência. Você não é burro porque você tem fé.
Então, às vezes, nessa questão do próprio ser humano de tentar desenhar as coisas, sabe? De tentar ter tudo parametrizado. Então, mas é aquilo lá, é a segurança Todinho. que a pessoa quer ter e a certeza. Sim. O mundo hoje quer certeza de tudo. O cara quer certeza de ser feliz, Isso. o cara quer certeza do, sei lá, certeza que tudo vai dar certo na vida. Ficar rico. Ele quer certeza. Ele quer certeza em 1 minuto. Certeza Rápido, de tudo. Muito rápido. E a incerteza é o que... Nem miojo, 1 minuto. E a dentro nossa disso, vida dessas certezas que a gente deseja, o evangelho não vai dar essa certeza. O evangelho não diz que se você for da igreja X, A ou B ou C, você vai ficar rico. O evangelho não diz que você vai ter uma vida perfeita. A verdade, a paz que o evangelho nos traz, está muito mais conectada com a eternidade do que o próprio presente. Então, tudo que vem ao contrário, que vem com promessas vazias, não é o evangelho. O evangelho, primeiro, é o poder de Deus para transformar o homem e veio para nos salvar. Então, acho que essa é a realidade maior do amor de Jesus. Amar alguém como a gente, que é ruim, cheio de problema, de falha, instável, e para trazer talvez uma breve paz enquanto estamos nessa terra de maneira tão passageira e rápida. Mas é que o Cristo ele pegou o BO de todo mundo, né? Falou, não, esse BO é meu. Pagou o preço para todo mundo, para toda a galera, né? Toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ele que pegou. Esse é que é o negócio. Quando você assume a que é o que a gente tem. A gente quer ter a certeza, quer ser o dono da razão, sabendo que a gente é pecador e a gente é o mais fraco de todo. Então você precisa ter essa ligação. Senão você tá Se você não tiver essa ligação, sua vida não vai fazer sentido. Eu concordo. Você pode ter tudo na vida, se você não tiver essa ligação... Você não vai sentir completo. Não vai ser nada. O Salomão falava isso. O próprio Salomão, o que foi o rei... Sim. O top do top. E aproveitando o Salomão, se é possível, falar sobre vaidade, porque você colocou aqui, né, que tem várias... A fé, ela virou trending topics, né? Os coaches, você mesmo, rabinos. E tem uma coisa que é muito próximo, que acho que é do capeta, que é o ego. Você pode ser traído por ele. Como é que você faz, tendo milhões de seguidores, para separar isso e controlar? Porque você tá lá sendo atentado o tempo inteiro. Cara, a gente tem que ter consciência do que a gente faz, né? Então, qual que é a consciência que eu tenho? Que, primeiro, eu sou passageiro. Que, segundo, existem milhares de pessoas que fazem a mesma coisa que eu e que são, inclusive, até melhores do que eu. E o terceiro, a coisa mais importante do mensageiro é a mensagem que ele carrega, e não o mensageiro. Então, eu, como mensageiro, sei que o que eu carrego, o que eu falo, é milhares de vezes superior a eu. Então, beleza, eu tenho 15 milhões... de pessoas que me seguem, mas não me seguem porque eu sou bonito, porque eu falo coisas legais ou porque a minha rotina é incrível. Me seguem por causa da mensagem que eu carrego. Bonito. Então eles estão lá, não é pra ver o quão incrível eu sou. Pelo contrário, eu sou igual a todos. Não muda nada, a gente vai no banheiro igual, a gente tem o mesmo problema. A gente também tem ansiedade, a gente também perde o sono. É tudo igual, o ser humano é igual. A questão é a mensagem. Então, enquanto eu compreendo que a mensagem é maior do que o mensageiro e que mensageiros passam, a mensagem continua, o ego se torna sufocado. Porque você não consegue passar disso, sabe? É óbvio. A gente é tentado como qualquer ser humano. Tem dia que você tem a predisposição a pensar que você é importante, mas aí basta observar que se você for para o hospital, uma bactéria leva você. Exatamente. Então não importa, o ser humano é tudo igual. É a ideia, né? É a ideia. Eu só tenho um problema, a minha responsabilidade é maior. Por que é maior? Porque se eu tropeçar, milhares de pessoas também vão tropeçar. Por causa da referência. Entende? Então, eu tenho mais cobrança. No meu caso, eu sou ainda mais servo de todos. Porque esse é o preço que a gente carrega. Então a nossa expectativa dos outros sobre a gente é maior. Você tem que ter muito mais cuidado com o que você fala. Eu não tenho o direito de hoje aqui no programa Pânico falar algo que não seja bíblico, verdadeiro. Se eu falar algo, eu vou ser extremamente julgado. Por quê? Porque existe uma expectativa. Então quando existe expectativas, a pressão é maior. Então a minha responsabilidade, óbvio, é com a palavra, porque senão eu enlouqueço. Porém, o ego ele é sufocado e de uma certa forma nossa responsabilidade ela é maior. E quando vem esses julgamentos aí? E quando chega esses julgamentos que as pessoas vêm e falam assim, o que ele falou besteira aqui, isso aqui não tá na Bíblia, isso aí é coisa que ele inventou. Quando vem esses julgamentos, o que você faz? Você dá uma recuada e fala, não, vou entender o que esse cara tá falando, ou você fala, não, é o que eu falo mesmo? Morgado, eu tenho 33 anos de idade. E, cara, eu já apanhei muito já.
às vezes apanhei de maneira justa e às vezes apanhei de maneira injusta. Então qual que é a forma correta? Você avaliar o que está sendo dito, que isso é importante, mas às vezes avaliar também quem está falando. Porque às vezes o interlocutor, ele se utiliza daquilo e a vida dele é polêmica. Então, não importa muito o que você fala, o que você se torna já irrita ele de maneira profunda. Ao longo dessa minha jornada, eu já errei. Errei várias vezes e vou errar outras milhares de vezes. De usar termos errados, de se manifestar de maneira equivocada, de tomar uma postura errada no momento errado. O que eu penso? Que tentar se justificar não é o melhor caminho. Mudar o coração, sim. Então, eu já usei palavras que quando eu era mais garoto que hoje eu não utilizaria. Já emiti opiniões que hoje eu vejo que não vale a pena. Então, a construção do caminho vai te trazendo maturidade para... evolução. Porque antigamente veio o padre velho, veio o padre Marcelo e hoje vem pastores igual vocês que fazem palestra. É uma evolução do jeito de levar a mensagem também. E a galera confunde, né? Exato. Aí, bom, eu olho para a palavra sempre. Então, se eu entendo que eu estou errado, eu mudo meu coração. Se eu tiver que pedir perdão, obviamente eu vou pedir. Mas eu nunca brigo. Eu tenho pavor de briga, tenho pavor de confusão de internet, de vídeo-resposta, de vídeo-retratação. Falei pro Daniel. Eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu acho que nem funciona. Não funciona. Sim. Você já viu alguém se retratando? Você já viu os comentários de alguém que se retrata? Sim. Todo mundo diz a mesma coisa. É porque agora... Quem me conhece sabe. Não adianta. Ruim. Estou em desconstrução. Quem me conhece sabe. Não se justifique. Mude se necessário. Entendeu? E siga o caminho. Porque eu acho que a coisa que mais nos defende a longo prazo é os nossos frutos. Entendeu? Então os nossos frutos irão nos defender lá na frente se aquilo que a gente fez era real, se era de verdade. Então quando vem alguma crítica, eu sempre tento lembrar dos frutos. Tem dia que a gente tá mais fraco, tem dia que dói mais, a gente tem pai, tem mãe, tem filhos. Então tem dia que vem uma palavra muito pesada e aí você não tá num bom dia, então nesse dia que a gente não tá bem, eu não leio, eu fico distante disso, sabe? Assim, o que eu vejo bastante sobre os vídeos que você posta, os vídeos que viralizam, assim, na maioria das vezes, até os comentários, as pessoas elas acabam até fazendo perguntas que você já explanou ali, já deu a resposta, e coisas que você nem falou ali, eles estão te cobrando resposta. E eu vi que agora você tá com um trabalho na Netflix, que é justamente isso, a resposta. Eu queria saber um pouco mais do que é esse trabalho. Pô, que legal. Tem na Netflix? Tem. A gente vai estrear agora dia 29, quarta-feira. Pela primeira vez na história do streaming vai ter uma pregação sobre Jesus. Uma pregação bacana. de uma Como hora é que e chama? 20. A resposta. A resposta na Netflix. Agora, dia 29, quarta-feira. Boa. Então a gente está muito feliz por isso. A resposta, na verdade, como que nasce isso, né? Foi uma tour, nós rodamos o mundo com ela. A resposta é o motivo que faz as pessoas, às vezes, entrarem num vídeo, sair da sua casa para ir numa igreja, que é buscar uma resposta. Qual que é a lógica de tudo? Na verdade, o nosso maior problema não é a ausência de informação ou de respostas, mas de coragem para viver essas respostas. Então, como um todo, o ser humano sabe de tudo. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Sabe. Se você tem um problema no casamento, você sabe o que tem que fazer. Na maioria das vezes, o que você não faz é o orgulho que te domina. Se você tem problema com a sua vida com Jesus, sua fé, se você dobrar o seu joelho no seu quarto, você muda. E a gente já sabe. Então a resposta sempre vai ser Jesus. E o nosso problema nunca vai ser a ausência da resposta, mas de coragem de viver aquilo que a gente sabe. E esse é que é o negócio. Porque todo mundo sabe o que é certo. A gente sabe dentro da gente que é o Deus. Boa. Que é o Deus. O Deus dá pra gente. O caminho a gente sabe. O Deus dá o caminho pra gente. Só que aí vem aqueles pecados. A gente gosta de terceirizar também, né? Não é. Tem as lombadas. Tem as lombadas da vida. E aí que tá, você escolhe. Ou você vai pra treva, ou você vai pra luz. Tem um livrinho lá. Sim. Tem um manualzinho. Aí é com a escolha mais fácil sempre é a mais perigosa. A escolha sempre mais fácil é a mais perigosa. Então, o ser humano, ele tenta justificar aquilo que ele não consegue viver, né? Então, aquilo que para ele consegue vencer, então ele consegue empurrar na cara de todo mundo. E normalmente aquilo que ele não consegue, ele tenta dizer que não é verdade. Então, a Bíblia não é um livro para você ler metade dela. Ou ela é uma realidade como um todo, é um lifestyle e não só uma filosofia, ou então a gente sempre vai ficar patinando nessas pequenas coisas. E o mais louco que hoje em dia, porque tem essas redes sociais, você tá muito
se expondo ali, mostrando sua vida, a gente não gosta de mostrar os nossos defeitos, não. Os nossos vícios. A gente só mostra virtude. E você fica mostrando virtude, 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 virtude. Quando aparece um vício seu, você fala, meu Deus, como eu tô envergonhado, aqui, né? E ficando envergonhado. Porque a gente é humano e tá lá, né? A gente sabe que é. Que é o que falou lá, pô. Que é o que Jesus falou. Todo mundo é pecador, né? Todo mundo tem, né? Exatamente. Eu acho que isso também é o inimigo do ego, Daniel, porque você entender que você é alvo da mensagem que você prega e não só o portador dela, também te torna diferente. Porque a gente é ser humano, cara. Eu também sou sanguíneo, sanguíneo não, tem aquela parada de colérico, eu acho. Sim, colérico. Opa! Meio explosivo. Às vezes tenta resolver coisas com justiça própria. E a maior lição do evangelho é tirar a nossa justiça própria. Né? Ele tira isso da gente, esse direito que a gente pensa que tem de ofender, de atacar. Então, às vezes, quando você vê, você fez. Sim. E aí, meu lindo, volta. Que é o temperamento, se arrepende, temperamento humano. Que é o impulso, né? Os impulsos, a gente quer normal. Eu tava agora no aeroporto aqui de São Paulo, essa semana, 4 horas da manhã, eu fui pro aeroporto. Aí eu cheguei na entrada para aquela salinha do cartão ali, para poder ficar quietinho. E tinha uma fila gigante aqui, já me tirou a paz, já fiquei bolado já. Aí eu cheguei, a mulher falou assim, infelizmente o seu cartão a gente não aceita. Mas eu fico a vida toda ali. Isso que era o Black, hein? Eu falei pra menina assim, minha moça... Eu passo toda semana aqui, daqui essa máquina que eu faço pro senhora ver. E aí, a menina do lado olhou pra mim e fez assim... Dave, é você? Você falou, não, Cláudio. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Jesus me perdoa, Senhor. Então, é normal do ser humano. Não é fácil, não. Dave, obrigado pela sua presença. O Instagram dele, Dave Leonardo. Quarta-feira estreia no YouTube A Resposta, onde você vai poder acompanhar aí no aplicativo, né? Na Netflix. Na Netflix. Um momento aí que eles gravaram. E dias 2 em Manaus. Ah, não, dia 7. Manaus mudou para o dia 7 de dezembro. 7/12, Manaus. Dia 8, Salvador. Dia 15, Bauru, São Paulo. E dia 19, Floripa. Dave, obrigado pela sua presença. Obrigado. Sempre é bacana levar um pouquinho, umas palavras bacanas aí para nossa audiência. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos lá, Bora. Delari. Manda o break aí, manda o break. Pra cá.